Seguinte, você tá com a cara... Eu vou fazer o bate-bola aqui com você no final. Deixa eu te falar uma coisa, eu tava olhando. Você tá com um misto de Roberto Justus com Zico. Já te falaram isso? Zico? Puta merda. Não lembro o Zico, Ale? Dá uma olhada. Ele tá com a cara do redondo Zico. E feio pra caralho. Não, mas você tem um quê de Zico com o Roberto Justus. O Roberto Justus parece um boneco de cera. Nunca te falaram isso? Não, é porque eu... Até antes de ontem eu tava penteando o cabelo pra cá. Tá bonitão. Tava penteando o cabelo tipo com uma risca aqui e faz 2 dias que eu resolvi puxar ele pra trás. Eu já usei ele assim. Tá. E uma das coisas que me incomoda muito de puxar ele pra trás é porque eu sou confundido com algumas personagens que eu não Por tenho. exemplo, quem? O Roberto Justus, tá outro vendo? Que também me confundiam pra cara, que me deixava completamente emputecido, era aquele Galvão Bueno. Galvão? Galvão, cara, por causa dessa porra dos cabelos pra trás. Puta encheção de saco. O Justus parece ser gente boa. Trazer ele aqui um dia. Você conhece o Justus? Eu conheço o Justus. Eu gosto do Justus, principalmente agora que ele se... Ele se posiciona. Mas é assim, é um cara que assim que gastou $200 mil para se vacinar nos Estados Unidos. Tá. Mas daí pode ser uma questão dele, interna. Tomara que seja mentira, tomara que ele esteja bem, mas assim, eu ouvi dizer que ele tá doente. Ou bate na madeira, né? Tomara que seja só mentira e que ele seja feliz e é o que eu desejo a ele, é um puta do empresário, é um cara que tem 20 bilhões de vezes mais do que eu tenho, não tenho mais pra falar dele, mas é um cara que, na minha opinião, ainda é muito... faz muito parte desse complozinho, sabe? Entendi. Ainda vende muito essa mídia, ainda dá muito valor para globais, isso para mim me incomoda, isso para mim me dá... É um cara que poderia ter aí um poder de força muito grande. Entendi. Em termos de influenciar as pessoas, em termos de fazer esse país um país melhor. Fez alguma coisa, o que me dá, o que faz com que eu tenha respeito por ele, mas poderia fazer muito mais. Um empresário que você admire, assim, você fala, porra, esse... Luciano Hang. Luciano Hang, né? E não é porque é bolsonarista, cara. Todo mundo vai me xingar. Porra, qual é a empresa de varejo que mais cresceu no ano passado? Qual é a empresa que diz assim, porra, Silvio Santos pode ser um também? O cara começou do nada. Do nada. É um cara que trata todos os empregados que nem Deus, que dá um puta carinho, que brinca, obviamente que deve cobrar, porque se não cobrar não ganha. Mas que assim, até onde eu saiba, não tem ninguém que não goste do cara, dentro das empresas dele. Ele é muito bem falado. Então, por que ele não seria um exemplo? Porque ele gosta de se vestir de verde e amarelo, meu Deus? Vocês juram que isso agora virou um problema? 10 vezes. Você sabe que quando eu tô ao contrário, né? Vamos dizer ao contrário agora. Quando eu tô muito com o fígado muito ruim, quando você tá muito nervoso, eu procuro aquele vídeo da outra, da concorrente dele, da Luísa Trajano lá, correndo com aquela tocha na mão e se espatacando no chão. E aí eu dou tanta risada daquilo que eu desopilo o fígado. Porque merece aquilo. Porque assim, merece inclusive as bombas de prejuízo que está tomando. Agora é óbvio que essa mulher jamais vai ser pobre. Ela, na pessoa física, vai ser sempre bilionária, mesmo que fique devendo trilhões. Fabrício, um país hoje pra gente se espelhar. Putz, tá difícil, hein? Tá difícil, mas tem que escolher um. Eu não diria nem que é um país para se espelhar, mas às vezes as pessoas falam, porra, não sei o quê, bababá. Falei, cara, ainda, e olha que há 15 anos atrás esse é o último lugar do mundo que eu ia falar, mas ainda dá pra você pensar em dar um pulinho em Miami. Então não é nem os Estados Unidos, não é nem os Estados Unidos. É um pedaço. Por quê? Porque ali tem um governador que tá realmente lutando, não sei se por trás disso também me incomoda um pouco, porque às vezes o cara é tão perfeito que incomoda um pouco. Tá lutando. Agora, pra você ter uma ideia, aprovou uma lei que o comunismo vai ter que ser explicado nas escolas, não existe ideologia de gênero. Então se eu tivesse que mudar para um estado, Flórida, eu tivesse filhos, por que a maioria deles está lá? Não é à toa. Por que houve um boom imobiliário absurdo? Aliás, quem não comprou nada na Flórida não vai comprar mais, porque está valendo tudo 3 vezes o que valia. Porque as pessoas têm essa... Aliás, não é só brasileiros, não é só assim, um monte de gente do mundo entendeu. Inclusive californianos, nova-iorquinos. Por quê? Porque uma coisa é o que a pessoa fala, a outra coisa é o que ela quer para os filhos. Exatamente. Então, quando você vê essas grandes famílias que são globalistas, pergunta se vem morar no Brasil. Pergunta se os filhos dele aprendem ideologia de gênero. Não aprende nada.
Pergunta se ele chama o filho dele de Ílis. É uma educação clássica. Da puta que eu pariu. Um grande intelectual hoje, um jornalista hoje no Brasil, que você admira. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que... É que vai tudo pro lado político. Como eu não, mas um grande jornalista hoje, um grande comentarista. Um cara que pra mim, quando você lê o que ele falou sobre o que está acontecendo hoje, você fala, cara, o cara é fera. E um cara que eu tenho que pedir desculpas também por ter chamado de louco inúmeras vezes, que foi o Dr. Enéas. Esse é um cara que, toda vez que eu vejo o que ele falou, a maneira como ele falava, eu me lembro quando tinha aquela... Você não é dessa época, mas... Mas lembro, eu acompanhava. Lembro, 1989, tinha 9, 10 anos, então, já gostava de política naquela época. E eu tenho que pedir, se um dia eu morrer, tiver contato com ele, vou falar, o senhor me desculpa. Mas Deus perdoou. Eu realmente achei que você era um louco e você... E o outro? Olavo. Olavo. E de hoje que tá na mídia aí, os que ainda estão por aqui? De jornalista? Jornalista, comentarista, você citou alguns aí. Cara, Paulo Figueiredo, Roberto Constantino, Augusto Nu, que aí... Cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo, mas quando você, assim, acabou o jornalismo, sobrou algumas pessoas que falam a verdade. Entendi. Então, assim, por exemplo, vamos pegar um cara que eu talvez tivesse saudades, que eu tenho saudades, porque na época, assim, era um cara com viés de esquerda, mas era um cara que falava, dava a notícia como ela tinha que ser dado e eventualmente depois fazia um comentário, mas nunca tentou te convencer que era assim que você tinha... nunca tentou te convencer que você tinha que falar, você tinha que pensar assim. Então era um cara que eu tinha um puta carinho, puta respeito. Todo mundo falava isso. Boechat, quer dizer, um cara que é um jornalista olhava que tem a realidade. Um viés de esquerda. Mas ele tinha um compromisso com o fato. Presta atenção, eu posso estar enganado, porque eu não sei qual é o poder... Mas eu não acredito que ele estaria fazendo parte hoje, por exemplo, do que um Bonner está fazendo. Entendi. Fabrício, para terminar, que conselho você daria para mim hoje? Reze, cara, muito, para que esse Brasil tenha algum tipo de saída para o que a gente está vivendo. Boa.